Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. E agora também estamos na max90fm.com, a sua rádio e TV feito para você. No vídeo passado nós estávamos falando com relação aos projetos que nós temos aí na vida. Cada um tem o seu projeto e às vezes nós somos impedidos de fazer aquilo que gosta, né? Porque boa parte da nossa rotina diária a gente tem que se dedicar ou a trabalhar, né, em algo apenas porque você precisa da sua renda para se manter. A maioria não consegue executar um trabalho que gosta, porque a maioria dos serviços ou daquilo que ela quer fazer não dá uma renda sustentável. Então, temos que estar fazendo outros tipos de atividades para então ter aí nossa vida financeira estabilizada, né? Sorte é de quem consegue fazer o que gosta. Mas uma coisa a gente tem que levar em conta. Quando a gente leva a vida com leveza, até mesmo aquele trabalho que a gente vê como uma rotina, da onde a gente vai tirar então frutos para que a gente possa se manter, né? Acaba sendo tão cotidiano aquilo, acaba sendo pesado, cansativo para o nosso dia a dia, que às vezes a gente não vê como uma alegria, né? Esse tipo de trabalho que nos obriga então a acordar todos os dias, a cumprir horários, né, rigorosamente, né, a ter que conviver com situações, conviver com pessoas diferentes que possam então talvez em determinados horários do dia as pessoas já não estão bem e acabam nos afetando. E nós, então, somos obrigados a executar esse trabalho porque faz parte da nossa vida, né? Para manter as nossas contas em ordem, toda a nossa vida tem que ser elaborada e mesmo assim a gente se vê preso em determinados serviços para manter tudo aquilo que a gente conquistou em ordem, né? Mas nós temos que entender que mesmo que a gente se obrigue a cumprir rigorosamente essas duras missões de acordar todos os dias, né? Nós temos que começar a levar a vida com leveza. Mesmo que seja por obrigação, nós temos que levar a vida com leveza. Levar isso adiante com cautela, com tranquilidade, como uma missão a cumprir todos os dias. E assim a carga não se torna tão pesada, né? Porque quando cada dia mais a gente vai falando, não aguento mais ter que cumprir com essa obrigação, ter essa rotina todos os dias, aquilo vai acarretando uma dor no corpo, porque conta que o nosso corpo também não aceita aquela rotina. E ele então começa a ficar doente, porque nós o adoecemos com esse nosso pessimismo, de não aceitação daquilo que a gente escolheu como sendo o nosso trabalho para ter a nossa renda. A partir do momento que você entende que por mais que esse trabalho seja uma rotina, ele te traz benefício, te traz a segurança financeira que você precisa para deixar todo o resto em harmonia para que você possa adquirir as coisas que deseja. Então, desse modo, a gente tem que entender que mesmo que a gente tenha que cumprir essa rotina diária, a gente tem que entender que é necessário. Infelizmente, temos que aceitar que é necessário essa rotina diária. A partir do momento que você deixar de ter essa rotina, eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês ficam assim, perdidos. Vocês vão se sentir não inútil, que a gente sempre procura algo a mais para fazer, né? Mas parece que quebra alguma coisa, parece que aquilo tá tão, a gente fica tão habituado, né, nessa rotina, esses afazeres, que até o corpo entra em colapso. Eu estou falando isso porque meu marido vivia todos os dias falando, eu preciso me aposentar, eu não aguento mais, preciso aposentar. Aí, do nada, ele quis parar de trabalhar
e de repente veio um AVC. Agora então ele quer viver mais, ele quer fazer mais. Ele fala assim: eu não consigo mais fazer aquelas coisas que eu fazia. Aí eu falo: mas você não vivia dizendo que queria aposentar? E agora que você não precisa fazer as coisas porque você então, não por esse motivo, mas porque você queria isso tanto, queria descansar, relaxar, aí ele fala: mas não dessa forma. Pois é. E agora então ele quer continuar trabalhando. Vai entender o ser humano. Não é estranho? Nós estamos ali numa rotina e no final das contas a gente quer parar. A gente não quer mais aquilo. Aí quando de repente, se nós somos parados, né? Nós queremos tudo de volta, aquilo que de repente a gente não pôde fazer. Então não dá para entender. Não dá para entender como nós então ficamos querendo algo e depois quando temos, queremos tudo de volta o que era. É muito complicado, é muito difícil de entender o nosso ser, o nosso dia a dia. A realidade, por mais difícil que possa ser para você aceitar, o cotidiano, o dia a dia faz bem. É como manter a máquina funcionando. É inaceitável, mas tem que ser aceitável. A máquina precisa continuar funcionando. E o seu Walter, que trabalha aqui com a gente, ele já tem mais de 80 anos e faz serviços de limpeza de quintal, corte de grama, enfim. E ele não para. E ele está sempre com uma força que não sei de onde sai. É por quê? Porque o mecanismo está sempre em continuação, sempre. Nós não podemos exagerar, mas dar continuidade nesse processo de trabalho, de atividades, faz bem. Mantém a cabeça ocupada, nos mantém em direções. Porque quando a gente para bruscamente, se torna perigoso. Vai por mim, se precisar parar alguma atividade, vai parando lentamente. Vai parando de um jeito que não assuste o corpo e que não deixe você meio perdido pós-decisão. Então tem que parar, mas ao mesmo tempo agregar outras atividades junto a isso, para que então você não se sinta paralisado totalmente das suas atividades. O meu pai, por exemplo, quando ele aposentou, precisamos levar eles às pressas para o médico, porque não sei que do nada ele se sentiu mal por estar parado. E agora então ele faz algumas atividades para se manter ocupado. Ele está reflorestando um espaço, como eu já falei em alguns vídeos no YouTube, né? Ele está reflorestando e ele se sente com um projeto a executar. Isso dá vida, isso dá entusiasmo e dá qualidade de vida. Então você não pode parar totalmente suas atividades. Viver parado, a máquina parece que para de passar ali, começa a entupir tudo, é a questão do AVC que pode dar ou uma outra coisa pior. Então, na realidade, nós temos realmente que ter atividade, sim. Trabalhar não esfola ninguém. Apenas temos que colocar tudo em ordem para que isso não nos maltrate, mas que isso seja um mecanismo para dar continuidade na nossa vida. E eu tô falando isso, né? Olha só quem tá falando, alguém que trabalha tanto como eu. E como eu falei nos vídeos passados, que eu estava então, voltei para os temperos, além da venda caipira que a gente abriu, né? Eu estou indo para a loja também, fazendo as atividades de atendimento lá das cestas, né? Que a gente vende cestas também. E a gente também tem a fábrica de aliança, que a gente fabrica aliança, tem os ranchos de locação. Então, assim, são inúmeras atividades para uma pessoa só cuidar. Mas como fazer isso?
organizando e tendo pessoas próximas que trabalham em conjunto, que veste a camisa, que entende e que sozinho ninguém faz nada, que precisa de uma equipe sólida, né, concentrada em objetivos para realizar tal, e que todos ganham com isso. E a nossa equipe, graças a Deus, entende esse propósito e nós trabalhamos em conjunto. Então, é difícil administrar tudo, mas não é impossível. Quando a gente faz com amor, não é impossível. Então, realmente, tem dias que eu fico cansada, tem dia que eu acho que eu não vou dar conta, mas depois que eu estabeleci horários e dias para cada coisa, então fica mais leve. E eu entendo que eu não sei viver sem isso. Eu entendo que isso me faz bem, mas ao mesmo tempo tem que ter cautela na quantidade, né? Dosando um pouquinho para cada coisa e não deixando de fazer o que gosta, como eu falei. E nessa parte de fazer o que gosta, hoje de manhã eu estava conversando com a minha cunhada, a Lu Rosendo. Ela ama artesanato. E ela abandonou tudo, o trabalho dela, para se dedicar ao artesanato, que é uma coisa que ela ama muito. Aí nós estávamos falando, né? Certas coisas que dão prazer não dão dinheiro, assim tanto como a gente gostaria para se manter, não é? Então, mas dá uma coisa tão gostosa que é a satisfação e o prazer em fazer o que gosta, né? Que ela então faz isso. É prazeroso ver o quanto os olhos dela brilham quando ela mostra os trabalhos que ela faz. É assim que eu me sinto quando eu executo os meus trabalhos, porque isso é prazeroso entregar o rancho bem limpinho, bem organizadinho, é prazeroso cortar a grama, ver tudo cortadinho, é prazeroso. Tudo que a gente faz tem que ser prazeroso, tem que fazer com amor, com dedicação. E essa minha cunhada, recentemente, né, eu comentei nos vídeos que ela então iniciou um tratamento de câncer de mama e ela me falou que agora daqui 3 semanas ela vai fazer a cirurgia para a retirada da mama, né? Você não vê tristeza no olhar dela, você não vê desânimo e mesmo assim ela continua executando o trabalho dela na confiança de que é tudo uma fase, que tudo passa, e ela crê tanto em Deus que ela continua fazendo os trabalhos dela e continua fazendo a quimioterapia, está aí esperando a cirurgia e está entusiasmada pela vida. Olha que lição, que muitas vezes a gente não tem nada, está bem de saúde e fica reclamando da vida. Como eu já contei para vocês que a menina que faz limpeza aqui junto comigo, quando eu não dou conta, eu chamo a Lu, né? Ela também faz tratamento, como eu falei. Ela tem um tumor no cérebro e mesmo assim ela continua trabalhando. E já contei nos vídeos que você não vê ela reclamando de nada. Você só vê ela trabalhando. E a minha prima Rose me falou assim, mas eu não vejo você reclamando da vida, Anísia. Eu falei, não dá tempo. Eu não vejo você triste. Eu falei, não dá tempo. Realmente não dá tempo de chorar. Não dá tempo de reclamar, não dá tempo. Às vezes eu ligo para a Thaís, né, que me ajuda nas publicações, eu ligo e falo, Thaís do céu, hoje eu tô cansada, hoje eu preciso de falar com você 1 minuto. Aí ela troca 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, sei lá quantos áudios comigo, e eu animo ela me anima e assim a gente toca a vida. E cada dia que passa, eu entendo que a vida é isso aí. A gente não nasceu para ficar sentado esperando a vida passar pela janela. Não, a gente nasceu para ser ousado, para criar, para inventar, para viver a vida, para chorar, para sentir. É isso mesmo. A gente nasceu para sentir a vida,
para sentir e tirar disso aprendizado, tirar disso lições que possam te colocar de pé todos os dias com a fé que Deus te deu. É isso que mostra que você tem fé em Deus. É por mais difícil que esteja a sua vida, por mais difícil mesmo que esteja a sua vida, você se levanta todos os dias com Deus. E com Deus tudo nós vencemos. Por mais que haja dificuldade, cansaço, dor, o que seja, atritos principalmente, atrito entre pessoas. A gente tem que conviver com pessoas com ninhos diferentes e elas nos afetam. No próximo vídeo eu vou contar para vocês o quanto eu fui afetada esses dias por disse-me-disse, né? Por causa de concorrência. Mas uma coisa eu tenho certeza, nós não temos que bater de frente, nós temos que seguir em frente. Tem mais o que fazer do que ficar reclamando, chorando ou batendo de frente com quem quer te derrubar. Entendeu? Até amanhã, eu aguardo vocês aqui. Fiquem com Deus.